Neste episódio do podcast Trivium, o Bernardo vem-nos apresentar um livro de leitura obrigatório para todos os que se interessam por política. Preparem-se, porque alguns conceitos geralmente considerados bons, como o de meritocracia, serão desafiados neste episódio. Michael Sandel, autor deste livro intitulado A Tirania do Mérito, explica de forma brilhante os perigos de uma concepção meritocrática da sociedade, os erros da tecnocracia e do bloquismo e como estes podem estar na origem do crescimento dos populismos. A conversa foi bastante comprida, pelo que optámos por separar este episódio em duas partes. Esta é a primeira e esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo. Antes de começarmos com este episódio, queríamos pedir, como sempre, façam um like neste episódio, partilhem-no, tornem-se patronos do podcast Trivium no Patreon. Tem aqui na descrição do vídeo ou do podcast têm o link para o Patreon. Basta 50 cêntimos, €1 por mês, que já fará para nós uma grande diferença. E também, se estiverem no YouTube, subscrevam a nossa página. Se estiverem noutras plataformas, sigam-nos. E, enfim, pronto, fica aqui o pedido da praxe. Hoje vamos apresentar um livro. Aliás, é injusto dizer que vamos, porque quem vai fazê-lo é o Bernardo. O Bernardo traz um livro que aliás, consta na lista de livros que ele se propôs ler neste ano de 2022. Já estamos aqui a concluir o ano, a entrar na fase final, e eis que o Bernardo traz esse livro. Portanto, Bernardo, passa a palavra. Já agora, olá, estás bom? Eu estava aqui precisamente a pensar isso. É que nós às vezes fazemos esta introdução a falar um com o outro, outras vezes fazemos dirigida às pessoas. E tu estavas aqui a falar o Bernardo fez isto, o Bernardo fez aquilo. Em vez de dizeres, Bernardo, tu hoje leste este livro, hoje vais apresentar o livro. Mas pronto, também fica Mas interessante. eu faço-te a vontade. Bernardo, tu leste um livro e vais hoje apresentar. Diz-nos qual é esse livro, quem é esse de quem é o livro, peço desculpa, e de que é que fala. Portanto, agora passo-te a palavra. Bem, muito bem, Vasco. Boa noite também para ti. Olha, hoje falamos de um livro que se chama A Tirania do Mérito, do Michael Sandel, um professor universitário dos Estados Unidos, que eu já tenho vindo a falar algumas vezes, mas que hoje vamos aprofundar um pouco mais aquelas ideias que ele defende, e em particular este livro, naturalmente. Este é um livro que, como podem ver pelo nome, trata de um tema, o mérito, especialmente a meritocracia, que eu acho que é uma questão muito consensual. Ou seja, eu acho que toda a gente concorda com a meritocracia, mas o Sandel, como bom filósofo, acaba por fazer aqui um twist, fazer aqui algo um pouco inesperado e dizer que afinal a meritocracia se calhar não é assim tão boa, não é assim um ideal político tão interessante como aquilo que se podia fazer crer e aquilo que eu acho que a generalidade das pessoas creem. Mas já lá vamos. Começando aqui, cumprindo a tradição, um pouco com a apresentação do autor. Este livro é o livro mais recente, como eu já disse, do Michael Sandel. Já está disponível em português também, em qualquer livraria. O Michael Sandel, que já temos vindo aqui a referir, e também eu não escondo o quanto gosto dele, é um filósofo contemporâneo, é vivo, nasceu nos Estados Unidos em 1953, é professor catedrático de Filosofia Política em Harvard, onde durante 20 anos lecionou a famosa cadeira Justice, que é uma das cadeiras com maior procura da história desta universidade. Foi também a primeira cadeira de Harvard totalmente disponível de forma gratuita na internet e a qual, aproveito, recomendo totalmente para quem se interesse por teoria, filosofia política ou mesmo por filosofia moral, que são os principais temas abordados. Quer dizer, desvelando aqui um bocadinho o que é que se fala nessa disciplina, basicamente, nessa cadeira, a ideia que começa com a justice, não é? A ideia de justiça, a definição aristotélica, de que justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido,
Pronto, isto aqui acho que é uma definição que é consensual também, mas depois é toda a cadeira a tentar perceber, ok, tudo bem, dar a cada um o que é devido, mas o que é devido a cada um? O que é que nós devemos uns aos outros como comunidade? O que é que devemos uns aos outros como cidadãos? E portanto é mesmo muito interessante como aborda aquela questão dos consequencialismos, a questão do kantianismo e depois acaba com, não vou dizer como é que acaba com a conclusão, fica para quem quer ver esta cadeira que está totalmente disponível online, gratuitamente, e que recomendo muito. Pronto, e foi precisamente este curso, esta disciplina, que fez com que tornou, aliás, Chandel uma personalidade reconhecida internacionalmente, visto que já conta com largas dezenas de milhões de visualizações. É um enorme feito, Vasco, eu diria, na nossa cultura que despreza a filosofia e as humanidades em geral, conseguir isto, não é? Conseguir que uma cadeira sobre debate, sobre questões filosóficas profundas de justiça, de valor, de cidadania, de significado de político até, conseguir ser um dos vídeos ou uma das aulas online mais assistidas no mundo inteiro. E Sim, sem portanto, dúvida, sem dúvida. concordando ou não com o Sandel, ou gostando ou não dele, obviamente pode gostar-se mais ou pode-se gostar menos, eu acho que é impossível discordar que isto de facto é um enorme serviço público. Tornou a filosofia sexy de novo. Além disso. Eu nem te reconheço, pá. Além disso, foi ainda conselheiro do governo de George W. Bush, integrou o chamado Conselho de Bioética do Presidente, que era um órgão com membros de elevadíssima qualidade intelectual e que teve um papel importante nas posições que George W. Bush tomou sobre matérias como a investigação com células staminais e mesmo em relação ao aborto. E para vos dar aqui um exemplo bem conhecido, além de Sandel, este conselho contou também com o Robert P. George, que tu conheces, Vasco, certo? Ou não? Se calhar não conheces. Conheço o nome é um professor também de filosofia católica, salvo erro, não é? Exatamente, Sim. extraordinário. Pá, uma grande cabeça mesmo. Pois, infelizmente, uma das primeiras decisões de Obama, curiosamente, foi acabar com este conselho e alegando, curiosamente, até veio um bocadinho aqui no contexto daquilo que depois vai ser discutido o livro, como vamos ver mais para a frente, mas a justificação que o Obama deu foi que queria um órgão mais orientado à prática e não tanto um órgão meramente de reflexão filosófica, como se o meramente reflexão filosófica fosse uma coisa má e não uma coisa boa que fizesse falta, não é? É a ditadura da praxis, pá. A Exato. ditadura da praxis. Desculpa. Não vale a pena comentar muito. Mas tem graça, porque hoje vamos falar um bocadinho sobre esta visão de que aquilo que não é prático, aquilo que não é produtivo, aquilo que não é eficiente, se quiserem, não tem valor. Sandel, tendo raízes judaicas, não conheço, acho que não é público, e já li muita coisa dele, não conheço as suas crenças religiosas. Como eu dizia, já li vários livros dele, já fiz esta cadeira de Justice que vos falei, já li imensas entrevistas, já ouvi imensas conferências dele e nunca consegui perceber onde é que ele se posiciona religiosamente, mas posso dizer que, independentemente disso, considero sem dúvida um pensador livre e muito pouco alinhado com o pensamento moderno, com os pensamentos consensuais. E só isso eu acho que já faz dele uma personalidade interessantíssima. Aqui o percurso académico dele também acho que vale a pena sublinhar, visto que este livro, uma das coisas como vamos ver, acaba por abordar, tem que ver com alguns problemas graves que as faculdades de elite do mundo inteiro acabam por ter, e podia dizer-se que Sandel pode ser uma pessoa, vá lá, permita uma expressão, ressabiada por não ter conseguido entrar numa destas faculdades ou assim, e ele é exatamente o oposto. Teve sempre, como já vamos ver, passou pelas melhores universidades do mundo e sempre com bolsas de mérito, e portanto está na melhor posição possível para abordar os temas que abordam no livro, e portanto eu acho que é importante aqui conhecer também esse percurso académico. Foi licenciado com reconhecida excelência na Brandeis University em 1975, depois prosseguiu os seus estudos em Oxford, no Balliol College, que é um dos mais antigos, onde terminou o doutoramento em 1985,
tendo recebido a bolsa de estudo Rhodes, que é a bolsa mais antiga do mundo e uma com maior prestígio. Se pesquisarem na internet Rhodes Scholarship ou Rhodes Scholar, vão perceber que é das coisas mais seletivas que existe no nosso mundo académico, universitário. E foi precisamente em Oxford, isto é interessante, que teve como mestre outro extraordinário filósofo contemporâneo, que é o Charles Taylor, um filósofo do Canadá, que teve um papel decisivo na sua reflexão filosófica sobre o pensamento liberal, em particular na crítica que ele faz a John Rawls na sua tese de doutoramento e que informa o seu pensamento e reflexão ainda hoje. Rawls, com o seu famoso véu da ignorância, faz uma crítica interessante ao utilitarismo, mas isto aqui é o que Sandel defende, falha porque acaba por defender uma concepção individualista do homem, que na filosofia de Rawls acaba por se ver desprovido de laços com a sua comunidade e por isso perde a profundidade moral que Sandel tanto preza. Podem aprofundar isto num livro de Sandel, que é Liberalism and the Limits of Justice, que creio mesmo ser, se não é a tese de doutoramento, eu creio que é baseado na tese de doutoramento dele. Enfim, Sandel, como Taylor, como MacIntyre, que já temos referido também, ou mesmo como Michael Walzer, é normalmente incluído numa caixinha dos filósofos comunitaristas. Nenhum deles gosta desse rótulo, aliás, nenhum destes filósofos gosta de se ver reduzido a uma escola de pensamento, ou uma etiqueta qualquer que ela seja, mas é uma corrente da filosofia política que me parece bastante válida, muito equilibrada, em especial nos dias que vivemos hoje, e Sandel é consensual em toda a academia que pertence a esta escola de pensamento. Naturalmente, cada um deles pensa da sua própria forma e defende argumentos diferentes. Depois, quanto a mim, diria que o principal contributo de Sandel, mais do que alguma teoria em específico, é trazer de volta uma procura sincera, comprometida com a verdade, através do estudo, da ponderação e, sobretudo, do debate, que diz que uma das teses dele é precisamente que perdemos a capacidade de fazer o debate com profundidade e seriedade. Tudo isto, aliás, tendo como pano de fundo o conceito perdido, diz ele, e que é urgente recuperar, do bem comum. E sobre isto, deixem-me recomendar aqui mais um vídeo pequenino de 5 minutos que está no YouTube, que é o TED Talk que o Michael Sandel faz sobre esta matéria e que penso ser o melhor TED Talk que não ouvi todos, naturalmente, mas dos que eu ouvi, acho que é certamente o melhor. Pois aqui uma curiosidade engraçada também. O Sandel esteve em Portugal precisamente no dia do meu casamento e que eu acho que teria sido a única boa desculpa para não ter estado com ele, que foi no dia 1 de junho de 2019. Mas ele não foi ao casamento então. Ele não foi ao casamento. Eu é que não Epá, pude estar com ele impressionante. nesse dia. Impressionante. Depois de teres feito o curso dele, acho que era o mínimo, mas pronto. Era o mínimo, era o mínimo. Um entre milhões, mas especial. Dezenas de milhões, dezenas de milhões. Ou isso. Não, mas olha, Vasco, graças a Deus tive um bom amigo que aproveito para mandar aqui um abraço, se nos estiver a ouvir, que simpaticamente levou os meus livros e por isso, apesar de não ter estado com ele, tenho os meus livros assinados, os meus livros dele assinados por ele, apesar de ainda não ter tido a oportunidade de o conhecer pessoalmente, que espero vir a ter, ou se não tiver, pronto, também já o conheci da parte mais importante que é aqui a parte do seu pensamento. Enfim, muito mais havia a dizer, mas avancemos então para o livro de hoje, que é o livro, como eu dizia, chama-se A Tirania do Mérito. O livro foi publicado em 2020. A versão que eu li é a versão em inglês, da Alan Lane, que é uma marca da Penguin. Tem cerca de 230 páginas. Em Portugal o livro já foi editado este ano, 2022, para quem nos esteja a ouvir fora deste ano, pela editorial Presença, que é quem habitualmente publica Sandel cá em Portugal. A tradução é do Alberto Gomes. Vamos então avançar, Vasco, para a meritocracia, a menos que tu tenhas mais algum comentário aqui a fazer, introdutório. Sobre o Sandel, não há nada que eu possa dizer que vai acrescentar alguma coisa ao que já disseste. Tanto que eu não o conheço assim tão bem. Aliás, eu conheço porque tu me chamaste a atenção de que ele existe. Ouvi partes desse curso que falaste, ouvi algumas. Aliás, até em preparação deste episódio, para além das excelentes notas que partilhaste comigo, fui ver alguns debates dele e apresentações dele do próprio livro e achei
achei-o francamente uma pessoa interessantíssima e, portanto, só posso subscrever tudo aquilo que disseste, enfim, sobre ele ser de facto uma pessoa notável, como se diz hoje em dia, naquilo que é o pensamento político, filosófico e, portanto, só posso recomendar o Michael Sandel a quem nos ouve, mas não tenho nada de mais a acrescentar. Muito bem, fica aqui a dupla recomendação do Vasco e do Bernardo de conhecerem este autor e estamos naturalmente disponíveis para quem discordar da nossa avaliação de que de facto é um autor extraordinário nos tempos de hoje. Então vamos tentar apresentar os argumentos e vamos comentando aqui aos poucos a exposição extraordinária que eu acho que Michael Sandel faz neste livro. Basicamente começa com a ideia de que numa sociedade desigual, quem tem sucesso quer se sentir justificado do seu sucesso, não é? E sentir justificado é sentir que o seu sucesso se deve ao seu talento e ao seu trabalho, naturalmente. E é por isso, diz o autor, e faz todo o sentido, é por isso, por exemplo, que os pais ricos põem filhos em universidades boas, quando, na realidade, se tudo o que eles quisessem fosse que os filhos fossem ricos, tivessem sucesso como eles, era criar-lhes um fundo ou pô-los como CEO da sua empresa, mesmo sem necessidade de irem às faculdades boas. E depois há aqui outro tema que ele aborda também quando explica isto, que é nem todos os casos são assim, naturalmente, mas muitos casos, e vamos olhar para isto um bocadinho mais à frente, nestas faculdades de elite mundial, como Harvard, como Yale, como Stanford, quer dizer, há imensos casos de fraude, tal é a competitividade para se entrar nestas faculdades, que começa a haver esquemas de tutorias e de financiamento à faculdade para dar acesso à entrada, etc. Há muitos esquemas que aqui o Sandel acaba por dissecar, mas o que ele diz é que mesmo não recorrendo à fraude, os pais querem que os filhos se sintam justificados do seu sucesso. Ou seja, Bernardo, o que está a dizer é que os pais sentem de alguma forma um orgulho em que os filhos perpetuem o mérito alcançado por eles pelos Sim, pais. eu já estou aqui a elaborar demasiado, mas a ideia não é só os filhos perpetuem o mérito dos pais. É, eh, é muito provável que os filhos de pais bilionários tenham sucesso, sejam se não forem bilionários, que sejam milionários também, certo? Correto. Então, É estatisticamente provável, estás a dizer? sim, estatisticamente é altamente provável. Se um pai é Sim. bilionário, à partida o filho não vai ser pobre. Pois o neto até pode ser, mas o filho. E o que é que ele diz? Pronto, voltando a explicar isto, já não expliquei bem isso. Ele diz que se fosse simplesmente uma questão de querer que eles tivessem sucesso, mais facilmente garantiam isso se lhes criassem um fundo, estás a ver, um fundo de investimento, ou que os pusessem como CEO de uma empresa, ou qualquer coisa do género. Mas Sim. o que se vê os pais bilionários a fazer é fazer tudo o possível, seja o seu filho inteligente ou não, tenha o seu filho ou não em mérito, mas a fazer tudo o possível para que o filho entre em faculdades de excelência. Os pais ricos querem que os filhos andem nas melhores faculdades do mundo, ok? Isto acho que é mais ou menos Sim. consensual. E porquê? Precisamente para que eles que provavelmente vão ter sucesso possam sentir-se justificados do seu sucesso, achar que o sucesso que têm não é porque o pai é rico, mas é porque estudaram numa das melhores faculdades e têm muitas qualificações e, ok? Está entendido aqui este primeiro argumento? Certíssimo. Pronto, o que ele diz é que isto não é assim tão linear. Mesmo que assumindo que entraram na faculdade sem fraude, foi devido ao seu esforço e tudo mais, a verdade, e isto aplica-se a todos os casos de sucesso, a verdade é que mesmo os que têm sucesso legitimamente, não o devem sempre só ao seu esforço. O mérito que nós temos, ou o sucesso que nós temos, não é devido naturalmente uma parte ao nosso esforço, mas é devido, além disso, no exemplo que estamos a tratar, à possibilidade de andar em boas escolas, em bons centros de estudos, a possibilidade de praticar desporto, no caso no caso destas faculdades, prezam as pessoas que têm estatuto de alta competição e têm vagas próprias, ou até o talento inato. Mesmo as pessoas que têm um talento que é inato,
O facto de terem nascido com essa capacidade não é mérito delas, não é algo que possam atribuir a si próprios, não é? Portanto, nada disto, destes exemplos que eu disse agora, ou seja, a possibilidade de terem andado em boas escolas, bons centros de estudo, praticar desporto, o próprio talento inado, nada disto é devido ao esforço, nada disto pode fazer com que uma pessoa se sinta justificada, sinta que o seu sucesso se possa ser atribuído apenas a si próprio. Isto entende? Perfeitamente. Perfeitamente. Ou No seja, fundo podemos. é aquela passagem, não é? Somos servos inúteis, fizemos tudo aquilo que tínhamos de fazer. Sim, sim, É um bocado isso, não é? Mas sim. sim, está claríssimo, está claríssimo. Obviamente estou Neste aqui a caso. brincar porque foi uma das passagens do nosso último episódio, ou do episódio sobre as passagens bíblicas, não é? Mas a ideia é essa, ou seja, lá porque és um excelente jogador de ténis, de rugby, de futebol, e porque na altura em que nasceste podes praticar esse desporto, porque esse desporto é praticado nessa altura e podes praticá-lo de forma excelente, e porque nasceste com esse dom, se quiseres, não é necessariamente mérito teu, não é? No fundo, estás quase como que a cumprir o teu dever. Bernardo, se eu estiver aqui a dizer alguma asneira ou a desviar-me muito diz, mas como me falaste há bocadinho dos dons inatos, não é? Ou seja, a pessoa está quase como que a cumprir o dever de fazer render os talentos com que nasceu. Agora, os talentos com que nasceu não são mérito seu, são mérito de. Exatamente, é esse o ponto. É a questão, Sim, eu acho que isso é aqui, no que eu estive a falar até agora, é isso que é preciso perceber. É que há aqui uma dimensão de dom, uma dimensão de graça, ou se quisermos dizer a palavra equivalente para quem não seja religioso, porque isto é um livro, como eu disse, quando eu expliquei que o Sandel não era religioso, ou se é, não é conhecido que seja, não é católico, certamente, é importante perceber que este livro, isto aqui que estamos a falar, não é uma questão de sermos católicos ou de sermos crentes, que por acaso somos. É uma coisa que se aplica a toda a gente, ou seja, perceber que no nosso sucesso, por muito boas faculdades tenhamos andado, por muito nos tenhamos esforçado, há sempre uma parte, que provavelmente até a parte mais significativa da responsabilidade do nosso sucesso, que é dom, que é graça, ou na palavra não religiosa, que é sorte, deve-se à sorte, que eu tive de nascer com determinados dons, com determinadas características físicas, com determinada inteligência, ok? Acho que isto sim, sim, aqui sim. é Está a tese claríssimo. fundamental. Sim. Isto aqui é a tese fundamental. Qual é que é a consequência da aplicação deste pensamento depois à política? À política, e não só à política, isto não é um livro só de política, é um livro da sociedade como um todo, é um livro de filosofia, mais do que política, é um livro sobre filosofia. A consequência disto é que o pensamento meritocrático põe uma enorme responsabilidade nos ombros de quem não tem sucesso. Porquê? Porque passa a ser culpado por não se ter esforçado. Isto já para não falar, e vamos falar um bocadinho mais à frente, da pressão enorme que é posta nos ombros dos miúdos. É esta noção de que se eu tenho sucesso, o sucesso deve só a mim, numa sociedade meritocrática, então temos de olhar para os que não tiveram sucesso. Então os que não tiveram sucesso, logo a priori, estão a ser rotulados como, como incapazes ou não tiveste sucesso foi porque não te esforçaste. Quando Pois. nós sabemos que, na realidade, e isto é uma coisa que é intuitiva, qualquer pessoa que pense 5 minutos sobre o assunto percebe isto, na realidade, o sucesso que nós temos ou que nós não temos, em grande medida, se calhar na maior parte da medida, deve-se, lá está, àquela dimensão da graça, àquela dimensão da sorte, se quiserem, aqueles que não são religiosos. Pronto. Mas, Isto é a consequência negativa, perigosa deste tipo de pensamento. Mas, Vasco. Bernardo, só uma coisa, porque há bocadinho estávamos a falar dos exemplos, assim, se quiseres mais gritantes, não é? Filhos de pais com muito dinheiro, grandes pessoas com grandes talentos, assim, pessoas que se destacam de alguma forma, mas, por exemplo, tu e eu, eh, tipos normais, digo eu, a verdade é que nós, à nossa Tu medida, mais do que também. eu, mas Não, sim, não, eu sou mais. percebo o que é que queres Eu dizer. sou um tipo mais mediano do que tu, tens razão. Mais Mas. normal, lá está. Não, não. Mas nós, à nossa medida, podíamos dizer que temos o nosso sucesso à nossa medida. Não é? E acho que esse exercício que disseste, não é? Seja do dom, da graça ou da sorte, podemos também aplicar a nós, olhando aqui, por exemplo, para o nosso percurso profissional. Quer dizer, eu quando penso
Fui para um trabalho porque alguém se dignou, olhar para o meu currículo e pensar, este tipo pode ser interessante. E por aí em diante, não é? E depois, nesse trabalho, estive num projeto com uma pessoa com quem me entendi bem e, portanto, progredi porque, pronto, estava a trabalhar com uma pessoa com quem me entendia bem. Ou então, pelo contrário, uma pessoa com quem não me entendia bem e a coisa não correu tão bem. Então, ou seja, vamos nós também construindo o nosso percurso, o nosso sucesso, o nosso mérito, se quiser, imagino eu, digo eu para usarmos aqui o termo do livro, vamos construindo também com base nesses, enfim, nesses fatores exógenos, se quiseres. Isto só para, Bernardo, lembrei-me agora quando estavas a falar, também para que cada um de nós, enfim, dos que estamos a ouvir a falar, também possa aplicar um bocadinho a si próprio esta lógica, não é? Portanto, eu sou já um gestor de equipa, ou eu sou um diretor, ou o que seja, a percebermos que o facto de ter chegado aqui não é porque eu sou o maior, ou porque fui o maior, ou o que seja, mas houve um conjunto de fatores que, enfim, permitiram que eu cá chegasse e muitos deles eu não controlo. Seria impossível. E no limite podia ter corrido tudo mal, percebes o que eu estou a dizer? Mas por alguma razão É não isso. correu, pronto, não correu Não, é e acho que precisamente. é, e obviamente depois, consoante aquilo que a pessoa acreditar, tu e eu diremos é dom, é graça, outros dirão é sorte, mas perceber que, pronto, o que me parece a mim, acho que depois aqui, porque há bocado usei a palavra orgulho quando tentei interpretar aquilo que estavas a dizer, não é? Os pais têm orgulho em que os filhos perpetuem o mérito que eles próprios alcançaram. Hum, Nós sabemos que, enfim, na lógica dos pecados capitais e dos vícios que se lhes opõem, não é? O orgulho ou a soberba é um pecado, não é? E a virtude que se lhe opõe, acho que disse vício sem querer, a virtude que se lhe opõe é a humildade, não é? Portanto, uma das coisas que me parece clara nisto que estás a dizer, e se calhar vais tocar, provavelmente vais falar sobre isso, e desculpa se estou já a tirar palavras da boca, mas creio que é preciso o reconhecer o dom, reconhecer a graça, reconhecer a sorte, implica na pessoa enfim, um determinado nível de humildade, de perceber, quer dizer, que não está tudo que muita coisa me foge, não é? Muita coisa está fora do meu controle e que eu só posso, no final do dia, de alguma forma, agradecer, não é? No sentido da humildade, não é? Não sei se isto faz Exatamente, sentido ou esse não. sentido da gratidão, já estás aqui a ir quase diretamente ao fim do episódio, mas Então obviamente que eu acho vamos que ver o que está no meio. qualquer ouvinte sensato consegue chegar a essa conclusão, não é? Se há uma dimensão do nosso sucesso, que provavelmente até é a maior dimensão do nosso sucesso, que é devida então à graça, que é devida ao dom, que é devida à sorte que nós temos, obviamente que isso nos deve trazer uma postura de gratidão, de humildade, mais do que uma postura meritocrática, que é nesta definição que o ator faz, de se sentir justificado. Não, eu estou muito bem aqui como estou, porque se eu sou um CEO de sucesso internacional, mesmo que seja só um, um diretor ou um chefe de equipa ou o que for, de sucesso porque estudei, porque me esforcei. Certamente que foi também por causa disso. Mas há muito para além do esforço que nós Também, fizemos e que não mas se não deve só, não é? simplesmente Pronto, ao nosso sim. esforço. Pronto, é Também, mas precisamente não isto. só. E isto também, mas não só. Porque é que o autor, aqui tentando entrar um bocado na cabeça dele, porque é que o autor fala especificamente dos filhos de pais bilionários que vão para as melhores universidades do mundo? Porque são pessoas que, para a generalidade da população mundial, eu diria, é incontestável que são pessoas que têm sucesso, não é? Porque depois podemos discutir, mas o que é ter sucesso? E tu, Vasco, e eu podemos considerar que os nossos pequeninos sucessos, as nossas coisas que vamos fazendo na vida são sucesso, mas outra pessoa que acho que é aborrecidíssimo ter um podcast, ou que é aborrecidíssimo ler, ou que é aborrecidíssimo trabalhar numa empresa de coisa, pode achar que somos uns falhados, pronto, e está no seu direito e até pode fazer sentido. O autor quer pegar aqui num exemplo de, ok, estes bilionários das melhores faculdades do mundo são pessoas que, a partir de toda a gente, acha que têm sucesso. Pronto, e portanto, dá este exemplo. Mas, obviamente, que esta lógica que é para aplicar a toda a gente, não é? Sejam os bilionários dos Estados Unidos, sejam os remediados cá de Portugal, sejam até pessoas que vivem em países do terceiro mundo e que podem ter nos seus pequenos sucessos, não é? Trata-se de uma questão de atitude mais do que propriamente uma questão de status social. Tendo então este problema da meritocracia, da forma como o autor o coloca, tendo isto em conta, o autor analisa o crescimento dos movimentos populistas nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa, que, que, que é um crescimento que é óbvio ainda hoje em dia,
Ainda há pouco tempo tivemos as eleições na Itália, ainda há pouco tempo tivemos as eleições no Brasil, à data que estamos a gravar este episódio, e a questão dos populismos, da polarização, são questões que são eh, absolutamente visíveis, concretas. Sejamos nós mais de um lado ou mais do outro, é absolutamente claro que as sociedades estão profundamente polarizadas e que me parece que mais do que haver um bom e um mau, pode haver sempre um menos mau e um menos bom, mas mais do que isso, parece-me que há aqui dois erros sempre, dois polos opostos, mas que são erros de sinal diferente numa certa medida. Não há um que seja completamente bom. Há sempre um que é populista com um sinal e o outro é populista, mas sinal contrário. Não parece que entre Lula e Bolsonaro haja um que seja espetacular. Obviamente tenho a minha preferência, não vamos aqui discutir isso, ou mesmo a questão em Itália, a questão nos Estados Unidos, o Trump, o Biden, etc. Quer dizer, acho que apoiando um lado ou outro, se percebe que há aqui uma polarização e que há erros de parte a parte. Pá, acho que, não sei se estou a dizer nenhum disparate, Não, estás a ser corrige-me. diplomático, pá, estás a ser diplomático. Mas o objetivo não é ser Estou a brincar, diplomático, estou a é brincar, estou só a brincar. reconhecer que. Isto, eh, isto sou obviamente já aqui na brincadeira, mas não, está claríssimo, para mim está claríssimo. Está e o autor, claríssimo a crítica que ele faz aquilo que ele. Não é a crítica que ele faz. Meu Deus, faltam sempre palavras, mas aquilo que ele retira, se quiseres, destes movimentos mais populistas parece-me interessantíssimo. E acho e que é. ele recusa as duas leituras simplistas que normalmente se fazem. Tanto a de que estes movimentos populistas que crescem, tanto esta leitura de que são uns xenófobos, antidemocráticos, como a outra leitura, também simplista, do meu ponto de vista, de que são uns messias, não é? Uns messias antipoliticamente corretos que vão salvar o mundo. E ele diz que tanto uma como a outra são leituras simplistas e superficiais. E ele propõe olhar então com outra profundidade para problemas como o impacto da globalização e de uma visão da política como que subserviente ao mercado, desligando a comunidade das suas tradições, valores e moral, ligando apenas à eficiência, ao lucro, à produtividade, que não são maus em si, mas que não preenchem a alma. Isto que ele chama a tecnocracia, não é? E o aumento das desigualdades provocados, lá está, por estes fenómenos, como a globalização, são, de acordo com o autor, os culpados do populismo. E isto é uma leitura importante que ele faz. Ou seja, ele liga esta problemática que ele está aqui a trazer da visão meritocrática de sociedade, com a qual quase toda a gente concorda, com a ascensão dos movimentos populistas. É uma É. tese que me parece muito original, mas que, como vamos ver aqui ao longo do episódio, eu acho que está bastante bem fundamentada e que faz todo o sentido. Sim, todos nós ouvimos falar e alguma vez pensámos estes tecnocratas da Europa, não é? Da Comissão Europeia, da União Europeia, o que seja, e muitas vezes nos irritam, porque lá está, são tipos provavelmente brilhantes e espetaculares e muito inteligentes que estão em Bruxelas, onde fores, enfim, envolvidos nas suas problemáticas europeias muito lá em cima, e depois nós, nos países, enfim, provavelmente temos as nossas dores e pronto, e os populismos também na Europa, que também, como disseste bem, têm vindo a surgir cada vez mais, um, Na rebelam-se Europa e não muitas vezes só, nos contra Estados isto, não é? Unidos, Eu né? creio, eu creio eventualmente que daquilo que eu ouvi dele, um dos fatores que o fez pensar nesta problemática toda, e inclusive a escrever o livro, para além da eleição de Trump em 2016, foi o Brexit, não é? E o Brexit, pronto, na Europa O é um caso Brexit e a eleição paradigmático, de não é? Trump são casos paradigmáticos, estão presentes ao longo do livro Certo. praticamente todo, mas que eu acho que a tese é perfeitamente transferível para estes casos mais Sim, recentes tal e qual, tal e qual. do Bolsonaro, da questão de Itália, mas mesmo os movimentos populistas em Espanha, na Alemanha, Sim. na Holanda, quer dizer, por toda a Europa. Eu acho que praticamente todos os países da Europa se têm visto aqui o crescimento de alguns movimentos
a América Latina também muito, e os Estados Unidos, obviamente, que estão no centro, no coração aqui deste debate. Mas o autor vai mais longe, Vasco, se me permitires aqui voltar à sequência do livro. Ele diz que o problema não é só que a meritocracia não funciona, a própria ideia de meritocracia é problemática. Ele diz que mesmo numa meritocracia perfeita, hipotética, não é claro porque é que, lá está, aquilo que já discutimos há bocadinho, porque é que moralmente se justifica que os que por sorte têm os talentos que calha que a sociedade valorize, tenham recompensas muito maiores do que aqueles cujos talentos não são tão valorizados. Pronto, isto aqui quase como um terceiro argumento, não é? Já percebemos o problema da meritocracia, de muito do nosso mérito, muito do nosso talento não ser devido só ao nosso esforço, ser devido também a fatores que nos são externos, não é? As capacidades que temos, a nossa aparência física, os nossos atributos, a nossa inteligência. O problema grave que isto aqui gera para aqueles que não têm sucesso, não é? Como se todos que não têm sucesso seja porque não trabalharam o suficiente, não é? Esta visão profundamente divisiva de sociedade, e que, de acordo até com o autor, acaba por, e eu acho que faz sentido, acaba por estar na origem destes movimentos populistas, nesta raiva, nesta sensação, nesta polarização que se tem observado, ao fim e ao cabo, da parte de pessoas que trabalharam toda a vida, mas que foram afetadas por esses efeitos, como o autor diz, seja da globalização, seja da digitalização, seja das revoluções informáticas e industriais, tudo foram pessoas que, mesmo trabalhando, não conseguiram ter sucesso e se sentem completamente à margem da sociedade, e que, portanto, isto está naturalmente na origem dos populismos. E depois aqui também esta questão da visão moral, não é? De que mesmo os talentos que eu tenho, ele depois dá um exemplo, que depois já vou ver à frente, curioso, que é, por exemplo, eu nasço nos Estados Unidos em 2020 e sou um extraordinário jogador de basquetebol. Pá, e, portanto, acabo milionário e com imenso sucesso. Mas imagina que eu teria nascido exatamente com as mesmas características, mas se calhar no ano 1200. A única coisa que eu tinha jeito era para jogar basquetebol. Era uma coisa que não era valorizada pela sociedade, se calhar era um miserável, um indigente, não conseguia fazer mais nada. Dá Sim, para perceber esta ideia? é totalmente circunstancial, não é? Ou seja, a forma como podes aplicar ou não determinado talento acaba por ser circunstancial. Quer Depende dizer, de quando mas nasceste e que de onde nasceste, não é? responsabilidade, mas, Sim, mas sim, sim. que mérito é que me pode ser atribuído pelo facto de eu ter nascido com uma coisa que, por acaso, por mero acaso, a sociedade valoriza? Sim, Está a sem perceber? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sim. Mais aqui um argumento de. Por acaso, a sociedade, naquele momento, naquela época, naquela circunstância, valoriza, não é? Exatamente, exatamente. Pronto, e isto aqui é outro argumento que eu acho bastante interessante que ele utiliza. Agora, fazendo aqui um ponto de ordem, e o próprio autor o faz, obviamente que não é mau contratar as pessoas e valorizá-las de acordo com o seu mérito, não é? Por exemplo, se eu quero um mecânico ou se eu quero um dentista, vou escolher um mecânico que seja bom, que tenha credenciais, que seja de confiança. Se eu quero um dentista, também vou procurar um dentista que tenha estudado medicina dentária, não é? Não vou propriamente pedir a um talhante para resolver um problema de dentes, não é? E ele Oh, explica que todos os erros, em todas as teorias erradas, em todas as ideologias, há uma parte muito grande de verdade, e é precisamente isso que faz das ideologias perigosas, não é? Precisamente o aspecto de verdade, o aspecto que atrai, que existe em todas as ideologias, que as torna perigosas. Se não tivesse nada que atraísse, não eram perigosas porque ninguém as queria. E aqui o mesmo se aplica nesta visão. Eu não chamaria isto uma ideologia, mas esta visão de sociedade, esta visão do mundo, esta visão de comunidade do mérito. E ele explica porque é que o mérito é bom, e acho que é bastante intuitivo. Todos nós achamos que, de facto, quem deve ter o sucesso é aqueles que trabalharam para o ter. Quer dizer, percebe perfeitamente. Mas ele vai mais longe e explica isto com algum detalhe. Ele diz que a meritocracia pode ser boa por três motivos. Um primeiro, por uma questão de eficiência, não é? Lá está. Um segundo, porque por uma questão de justiça,
não escolhi com base na cor, na religião, no sexo, mas escolhi pela competência, o mecânico, o médico, o que for, ok? Isto aqui, porque é que a meritocracia está, qual é que é a parte boa da meritocracia? Então já vimos porque é eficiente, em primeiro lugar, em segundo lugar, porque é aparentemente justo, e é bom também porque dá um sentido de responsabilidade e um sentido de liberdade às pessoas, não é? Este sentido de responsabilidade de que se eu trabalhar, se eu quero ter sucesso, vou ter de trabalhar, e a sensação de liberdade também de dizer que eu até posso não ter sucesso, mas se trabalhar vou alcançar o sucesso. Isto faz sentido? Faz Ou todo sentido. seja, Sim, é sim. isto que faz com que com que a tese meritocrática seja atraente e seja intuitivamente algo que à partida toda a gente concorda. Pronto. Em teoria, pelo menos, então, se eu estou bem na vida, foi porque trabalhei e tenho talento, e se quero estar melhor, é porque me quero esforçar. Pronto. Isto aqui é a tese meritocrática que nos parece, à primeira vista, certa. Eu acho que pouca gente não concordará com isto. E ele diz que aqui é que está o truque. Aqui é que está o catch, como se diz em inglês, não é? Aqui é que temos de perceber, é que é justo, o autor te explica isto, é justo que o mérito seja moral, mas não que defina absolutamente tudo na minha vida. Ou seja, aqui o problema não surge tanto no facto de se ter uma atitude de responsabilidade, uma visão de que se eu quero ter mais sucesso, se eu quero ter mais sucesso, trabalho mais, tudo aquilo que tivemos a ver. Não é essa parte que está errada na meritocracia. O que está errado com a meritocracia, de acordo com o autor, é que esta visão de mundo, esta visão meritocrática, defina absolutamente tudo na minha vida. Pronto, isto é uma coisa que, para quem conhece o Michael Sandel, já leu o resto da sua obra, acaba por estar muito, muito presente na sua obra, que é esta questão de compreender que as pessoas têm sorte, têm azar, têm sucesso ou têm insucesso, mas que isso não é sempre 100% atribuível a si próprios, e portanto, se os que têm sucesso não se podem sentir orgulhosos, não podem sentir aquilo que o autor chama em inglês de meritocratic hubris, não sei como é que é traduzir hubris para português. Se por um lado os que têm sucesso não devem sentir isso, também por outro lado, os que não têm sucesso, também não é justo que sintam que só não tiveram sucesso porque não se esforçaram o suficiente, porque evidentemente há muita gente que não tem sucesso e que é pobre e que não teve a possibilidade de andar numa boa faculdade, de ter uma boa carreira, etc. E se esforçou muito mais do que se calhar muita gente que teve sucesso. Eu acho que isto aqui é Sim. intuitivo de perceber. Ele chama isto o hubris meritocrático, Uhum, atribuir tudo o que uhum. acontece de bom ou de mau a mim próprio e não à sorte ou à graça. Sim, Uh, por isso é que, imagina, por isso é que o título do livro é a tirania do mérito, não é? Ou seja, exatamente, o mérito acaba por assumir a função de tirano, não é? Não admite qualquer outro tipo de explicação a não ser o mérito ou a falta dele. exatamente. É exatamente essa a tese. Pronto. E está aqui apresentada, creio eu, aquilo que é o problema que o livro depois acaba por tratar. Depois aqui, eu, obviamente não vou estar a ver capítulo a capítulo. O segundo capítulo é um capítulo que eu acho que para quem ler e que seja católico e que se não conhecer Sandel, eu acho que pode ser um capítulo difícil, porque ele analisa esta questão da graça, de uma perspectiva também religiosa, aborda o catolicismo, aborda o protestantismo e acaba por tentar perceber que erros é que essas visões, que as visões de cada uma das religiões têm e que pode estar também na origem desta questão meritocrática. Eu acho que há manifestamente um entendimento deficiente de catolicismo, confundido literalmente quase com um género de pelagianismo, mas logo a seguir ele critica também o protestantismo, em particular na linha daquela tese do Max Weber, não é? Que, como origem de um capitalismo desumanizador, que a par também do wokeismo, não é? Não se trata aqui só de uma crítica ao capitalismo selvagem, trata-se também de uma crítica ao wokeismo progressista, ao liberalismo do Bloco de Esquerda. Então diz ele que esta visão
de Max Weber, uma origem de um capitalismo está na origem de um capitalismo desumanizador, que a par com o wokeismo tecnocrata individualista, são os grandes targets, eu acho que, do livro. Diz, Fernando, Luís. só uma coisa, há bocado disseste que confundo o catolicismo com o pelagianismo. O pelagianismo, se a memória não me falha, é aquela ideia de que, posso estar agora a dizer uma grande bacurada e peço desculpa, mas daquela ideia que a nossa salvação depende essencialmente de nós. E exatamente, é isso mesmo. Ok, É pronto, isso. pronto, muito bem. Não Pronto, estou a esquecer. ele quando analisa o que é que o pensamento católico sobre esta matéria acaba quase por descrever aquilo que a Igreja Católica defende quase como um género de pelagianismo, que não é, porque eu acho muito curioso que um conhecimento profundo do catolicismo, que eu não sei se ele tem, acaba por ser bastante em linha com aquilo que ele depois defende no livro. Acho que é curioso isto. Portanto, a crítica eu acho que acaba por ser um bocadinho injusta, mas nem por isso o livro tem menos valor. Mas tem graça, porque o curioso é que o que ele propõe é a humildade de reconhecer que o nosso sucesso, lá está, como nós já fomos vendo, a humildade de reconhecer que o nosso sucesso material se deve mais à graça ou à sorte do que ao nosso mérito. E é precisamente a visão equilibrada proposta pelo catolicismo, não é? Enfim, em suma, eu acho que neste capítulo aqui, neste segundo capítulo, ele critica os excessos do globalismo capitalista e depois também aquilo que ele chama financeirização, não sei se pode dizer isto assim, da economia, que geraram desigualdades gigantes, crescentes, principalmente no mundo ocidental, não é? Porque nos países mais pobres nós sabemos que a globalização até teve, que quem beneficiou mais da globalização até foram os mais pobres, em termos relativos, naturalmente, mas a verdade é que nos países ocidentais, países ricos, Estados Unidos em particular, e eu nem tinha noção disto, mas a verdade é que um, o impacto da globalização foi um aumento tremendo das desigualdades. Os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres, apesar de terem beneficiado, alguns deles, da globalização, ficaram muito mais pobres em termos relativos do que O aquilo que gap, eram antes da globalização. O o gap, gap é muito maior, exatamente, sim, o sim, índice sim, de sim. Gini, que é um dos indicadores, é curioso, não é? E toda esta desigualdade cria também as condições, acaba por ser quase combustível para esta questão dos populismos, que está sempre em paralelo com a análise que ele está a fazer. Lá está. São críticas justas, que eu acho que é preciso algum nuance, naturalmente, e muito em particular no que diz respeito aqui à análise que ele faz do pensamento católico, que é, deixem-me dizer, porque às vezes algum ouvinte nosso pode achar que ele está a tratar de forma injusta a Igreja Católica. Pá, é um apontamento do livro e acho que se deve, não a má vontade, deve se calhar a desconhecimento ou um entendimento deficiente, e o livro tem todo o valor, não acho que não perde valor nenhum por ter em 2 parágrafos ou em 2 páginas ou o que for, um entendimento que não é totalmente certo daquilo que é a doutrina católica, que de resto é uma doutrina que as pessoas mesmo que passam 50 anos ou 70 da sua vida a estudar, continuam sem perceber na totalidade, não é? Porque parte muito grande da doutrina católica é parte do mistério, e não há ninguém que seja capaz, nenhum humano, naturalmente, que seja capaz de a compreender em plenitude. Pronto. Passando à frente, aqui o terceiro capítulo, depois explora a tese dele de que a tirania do mérito acontece quando nos convencemos que o nosso sucesso deve simplesmente ao nosso hard work e ao play by the rules, são estas as expressões que ele usa, e mostra bastante estatísticas que eu acho interessantes sobre até a diferença entre os Estados Unidos e a Europa. Nos Estados Unidos as desigualdades são maiores, mas o elevador social, surpreendentemente, para mim, eu não sabia que isto era assim, funciona pior do que na Europa social-democrata, portanto, não tão capitalista como os Estados Unidos e dos Estados sociais. É engraçado. E ele associa isto à crença muito mais forte nos Estados Unidos de que, lá está, esta crença meritocrática, de que o nosso sucesso depende apenas do nosso esforço, trabalho e ética profissional. E diz
que historicamente esta mentalidade meritocrática surge, principalmente na época do Reagan nos Estados Unidos e da Thatcher no Reino Unido, mas que depois continua, não é uma questão de direita e esquerda, é uma coisa que eu acho que ele deixa muito clara também neste capítulo, mas que depois continua na era Blair Clinton e depois com Obama, Theresa May. Quer dizer, não é toda uma questão de esquerda ou direita, esta visão meritocrática de sociedade, é uma coisa que começa num determinado período da história, de acordo com a análise que ele faz, mas que depois conservadores, liberais, progressistas, quer dizer, acabam por comungar todos destes problemas que ele identifica aqui, de uma visão excessivamente meritocrática de sociedade, e mostra que esta matéria, lá está, os discursos são muito semelhantes, independentemente dos partidos, e que as pessoas vítimas da globalização deixaram de acreditar nisto e começaram a procurar outro discurso, lá está, como o de Trump, como o de Brexit, como o de Bolsonaro, enfim, como os vários exemplos que nós já fomos aqui falando. Porque, lá está, ao início pode parecer uma crítica ao liberalismo, liberalismo radical, liberalismo capitalista, porque aqui em Portugal se poderia identificar, sobretudo eu diria que na iniciativa liberal. Ao início pode parecer isto, mas ele depois, como eu já disse, explica que também no wokeismo, nestes progressistas, né, nesta visão liberal de esquerda, este problema mantém-se também, não é? Porque ele diz que, apesar de combaterem a discriminação racial, a discriminação sexual, etc. Pronto, enfim, depois é outra discussão à parte. Será que estão mesmo a combater? Será que não estão aqui a criar mais tensões ou a difundir um erro? Pronto, isso é outra discussão, mas apesar dessa aparente bondade de serem os defensores dos oprimidos, ele diz que existe, e isto aqui eu acho que é uma análise extraordinária, muito, muito interessante, existe uma enorme discriminação credencialista, o que ele chama discriminação credencialista, já passo a explicar, muito em particular nestes partidos progressistas de esquerda liberal, que vão desde do PS para a esquerda, que é o Partido Democrata lá nos Estados Unidos. E o que é isto da discriminação credencialista? Mesmo quem respeita os pobres, os oprimidos, todas aquelas classes sociais que esta visão tribalista de sociedade acaba por identificar como vítimas, mesmo quem respeita, mesmo quem aparentemente tem respeito por estas minorias oprimidas, como se costuma dizer, olha com muita desconfiança para quem não tem educação universitária, como se fosse culpa deles, como se os trabalhadores simples, os operários, tivessem culpa de não ter formação universitária. E ele Mas, ó Bernardo, isso também é porque tentam facilitar de tal forma a educação universitária que Exatamente, já vamos lá chegar. a nivelar por Eh, baixo, não é? Exatamente, já vamos lá chegar. Isso é uma discussão que eu também acho importante. Mas isso é um erro que não é só de esquerda, também é um erro de direita. Mas já vamos falar disso. Eh, e fala também do fenómeno curioso de cada vez mais os governos serem menos representativos e de um melhor indicador de voto hoje em dia, pelo menos lá nos Estados Unidos, e ele mostra tudo isto com uma série de estudos, o melhor indicador de voto ser o grau de formação, sendo que as elites intelectuais votam nos partidos de esquerda, ou seja, naquilo que é o Partido Democrata nos Estados Unidos, e aquilo que é o PS para a esquerda cá em Portugal. Eu acho que se verifica isto também, apesar dos estudos que ele fala não incidirem-se em Portugal, mas eu acho que é mais ou menos óbvio e comum perceber que de facto há aqui uma certa atração das elites intelectuais, culturais, universitárias, pela esquerda, não é? E ele diz que então que o melhor indicador de voto, chega-se a esta conclusão, o melhor indicador de voto é o grau de formação. Eh, é engraçado, mais do que isto aqui em oposição a ser rico ou ser pobre, não é? Porque uma pessoa pode ter muita formação, mas não ser rico, não é? E o que se percebe é que tu podes ser rico e votar tanto em esquerda como na direita, ou ser pobre e votar tanto em esquerda como votar à direita. Mas o grau de formação, há mesmo aqui uma correlação muito grande entre seres elite universitária, woke, progressista, e o partido em que vais votar. É engraçado
como isto mudou, não é? Porque inicialmente surgiu, lá está, os partidos trabalhistas seriam os partidos dos trabalhadores, mas os partidos de esquerda abandonaram completamente os trabalhadores precisamente para abraçar estas novas modas politicamente corretas, do que nós estamos aqui a chamar o wokeismo, como ele chama no livro, esta mentalidade woke. E ele diz que, então, este credencialismo, isto que ele chama credencialismo, está muito relacionado também com a praga da tecnocracia. Isto é, como falámos há bocadinho, a transformação da política não num palco de discussão moral e sobre o que é o bem comum, onde vence quem articula os melhores argumentos, para passar a ser realizada por especialistas, cujo conselho é inquestionável. É uma falsa forma de ultrapassar as naturais divergências que existem, transformando tudo num discurso supostamente apartidário, suprapartidário, em que decide quem tem mais estudos e não quem tem uma melhor inteligência prática e melhor senso de bem comum. No debate da democracia contra a tecnocracia, o autor dá, para se perceber isto que ele está a dizer, o autor dá o exemplo interessante do debate sobre as alterações climáticas, chegando a citar o conceito criado pelo Papa Francisco, o conceito de cultura de descarte. Tem graça que ele trata o Papa Francisco com algum carinho, parece-me. E ele ilustra isto com uma palestra em que Obama dizia que temos de concordar quanto aos factos. Estou a citar agora. Temos de concordar quanto aos factos. Se todos concordamos que isto é uma cadeira, depois podemos debater se é feia ou se é bonita, se vale a pena comprar uma nova ou não. Transpondo depois o exemplo para as alterações climáticas, como se ser a favor de determinadas políticas relativamente às alterações climáticas fosse uma questão de acreditar na ciência, como muitas vezes o Partido Democrata afirma. Acontece que, se assim fosse, seria de esperar que quem tem formação superior ou formação científica concordasse quanto a estes factos. E na realidade, e ele mostra mais uma vez com uma carrada de estudos, na realidade acontece precisamente o inverso, onde o Partido Democrata e o Republicano mais divergem quanto às alterações climáticas, que é o exemplo que ele pega aqui, é precisamente entre os que têm formação superior e formação científica. Ou seja, isto para dizer que o spin, esta narrativa que a esquerda tem feito, ridicularizando muitas das opiniões dos seus adversários como sendo uma questão de ciência, é na realidade uma simplificação do discurso, em parte responsável, lá está, pelo cansaço que as pessoas têm vindo a sentir quanto a esta verdadeira, eu chamaria ditadura dos especialistas. E foi também, e aqui este exemplo fui eu que me recordei quando estava a ler, foi também o que aconteceu com o Covid, não é? A da altura, nós vimos que os governos, não só em Portugal, mas por todo o mundo, mas em Portugal também, a da altura havia esta ditadura dos especialistas, não é? Ou seja, nós vamos fazer o que a ciência diz, vamos fazer o que é que os especialistas dizem, mas depois íamos ouvir os especialistas e cada especialista dizia aquilo que achava. Havia especialistas que diziam todos os gostos. É melhor haver confinamento, é melhor não haver confinamento, é melhor usar máscara, é melhor não usar máscara. As vacinas têm problemas, as vacinas não têm problemas. Não vamos entrar nesta discussão, mas perceber que esta visão que o autor chama tecnocrata da política, de achar que a política deve ser feita por especialistas, é profundamente errada. Não só porque não funciona, porque depois cada especialista diz as suas coisas, porque a realidade é muito mais complexa, mas porque a política deve ser feita. O papel dos especialistas é analisarem os factos, analisarem quais é que são as possíveis causas do problema, analisarem quais é que são as principais soluções, mas depois há um papel para a política que não são os especialistas que têm que ter. Os especialistas dizem, este é o problema, estas são as soluções possíveis. E o decisor político é que tem de dizer, ok, então vamos optar por esta solução, vamos optar por aquela, com base na prudência, com base nas virtudes políticas, com base na noção de bem comum. Isto é o que devia ser. Não sei se me estou a fazer entender, Vasco. Vai Senhora, dizendo que pode não fazer sim, sentido nenhum. Percebe-se este exemplo que eu estou a dar relativamente ao Covid? É que, quer dizer, completamente. No fundo, havia sempre sim. esta tentação de querer dizer que não, se tu és contra esta política és porque és contra a ciência. Não. Podemos discutir. Podemos discutir. A partir de que momento é que deixamos de poder discutir a decisão, ou seja, os factos científicos são os factos científicos. Existe um vírus, ok, tudo bem. O vírus propaga-se através desta forma. Eu estou a falar do Covid, o episódio não tem nada a ver com o Covid, já fizemos
episódios sobre Covid, se quiserem ouvir, aliás, temos 2 episódios sobre Covid. Não tem nada, é só um exemplo que eu estou aqui a dar para se perceber o que é que ele classifica como esta política tecnocrata, este vírus tecnocrata que invadiu a política, não é? Ou seja, há factos científicos, mas não são os especialistas científicos ou outros quaisquer que têm de dizer quais é que são as políticas que têm de ser tomadas. São os políticos que têm de olhar e perceber qual é que é o impacto que determinadas medidas têm na sociedade e o que é melhor para o bem comum. Pessoal. E aqui eu queria ler uma parte que acho que já disse essencialmente, e que chatice, eu devia ter traduzido isto para português, estar-vos a ler em inglês vai ser um sacrifício para vocês. E ele diz assim: And what about those who oppose government's action to reduce carbon emissions, not because they reject science, but because they do not trust government to act in their interest, especially in large-scale reconfiguration of the economy, and do not trust the technocratic elites who would design and implement this reconfiguration. These are not scientific questions to be answered by experts. They are questions about power, morality, authority, and trust, which is to say, they are questions for democratic citizens. Ou seja, one of the failures of the well-credentiated meritocratic elites who have governed for the past 4 decades is that they have not done very well at putting questions such as these at the heart of the political debate. Pronto. Perceber que estas elites que ele chama tecnocratas, meritocráticas, acabaram por tirar um pouco daquilo que era o valor da política, que lá está, como ele explica, é discutir questões complicadas, filosóficas, profundas, como a autoridade, moralidade, justiça e o bem comum, e perde-se esta discussão quando se atribui, quando se olha para a política desta forma de aqueles que têm mais estudos, lá está aquilo que chamamos meritocráticos, decidem. Estás a perceber? Pronto, e ele enquadra isto também neste problema meritocrático. Pronto. Agora, apesar de identificar que a mentalidade meritocrática está presente em todo o espectro político de uma forma ou de outra, analisa aqueles que considera serem as 2 principais correntes de pensamento filosófico sobre a justiça. De um lado, o liberalismo de mercado, que ele chama, proposto principalmente por Hayek, e por outro lado, o chamado liberalismo progressista, o liberalismo de esquerda, o liberalismo do Estado Social, proposto por John Rawls, para notar que ambos rejeitam a dimensão moral de meritocracia com questões diferentes, mas acabam ambos por cair nas mesmas consequências. Ou seja, vamos perceber, aqui estamos a olhar para a política na prática, quais é que têm sido os problemas que ele atribui a esta visão meritocrática e tecnocrática de sociedade, e agora ele diz, ok, vamos olhar, já olhamos para o que está acontecendo na prática, vamos olhar para as correntes filosóficas. Pronto, na altura, o livro, vamos olhar para as correntes filosóficas. Ele diz que as principais correntes filosóficas, curiosamente, rejeitam a meritocracia, mas acabam por cair nos erros da meritocracia. De um lado, ele acha que do lado do liberalismo capitalista, o principal filósofo hoje seria Hayek, e do outro lado seria Rawls, que já sabemos que ele critica tanto um como o outro. E é engraçado, é mesmo muito interessante esta análise, tanto de um lado como do outro, e por isso eu recomendo muito o 5º capítulo, que é onde é feita esta análise, e que de resto eu acho que é também o coração do livro, não é? Porque ele, até ao 5º capítulo, parece que está a olhar para a realidade e a perceber os problemas que existem na realidade e como é que esses problemas podem estar relacionados com esta visão meritocrática e tecnocrática da sociedade. No 5º capítulo ele entra já na dimensão mais filosófica. E, por exemplo, ele explica que Hayek, ao contrário do pensamento meritocrático, as pessoas não merecem, moralmente falando, o rendimento que têm. O rendimento, o sucesso que têm, no caso de Hayek, estamos a falar da distribuição de riqueza, portanto, o rendimento que têm, visto que a sua riqueza é simplesmente o resultado das escolhas dos consumidores, que ainda na altura valorizam mais uns produtos do que outros. E ninguém tem mérito por ser bom a fazer o que faz,
porque isso depende em grande medida dos dons ou dos talentos que recebeu, ou da sorte, no caso dos não crentes. No entanto, diz Hayek, ou seja, o Hayek reconhece, curiosamente, reconhece este problema da meritocracia, que é, evidentemente, as pessoas têm mais sucesso, neste caso estamos a falar económico, mais sucesso financeiro, têm porque, por acaso, estão numa atividade económica que é mais valorizada, que dá mais dinheiro, e têm talentos que, por acaso, são os que são reconhecidos pela sociedade naquele momento. E depois, posto isto, o que é que Hayek defende? Diz que, no entanto, mesmo assim, as pessoas têm de ter direito a esses rendimentos. Ou seja, a solução para estes liberais capitalistas é separar. Isto aqui, o que eu estou a dizer é a análise do Sandel, não é a minha análise, mas eu acho que faz sentido. A solução para os liberais capitalistas, então, é separar o valor da moral. Não é? Uma solução possível para este problema da meritocracia, que é o facto de. Foi o que se explicou. Então, uma solução possível é separar o valor da moral. Ou seja, e qualquer tentativa de alterar isto, seja com impostos, por exemplo, daria origem a uma tirania. É isto que se defende Hayek, há o livro O Caminho para a Servidão, em que ele explica precisamente que qualquer tipo de coletivismo, qualquer excesso da parte do Estado, acaba por ser um caminho para a servidão e de certa maneira está correto. O ponto aqui é que, mas há um papel para o Estado. Enfim, voltando aqui para a análise que ele faz tanto de um filósofo como do outro. Qual é que é o erro então deste raciocínio? Ele diz, mesmo separando o valor e a moral, os problemas da meritocracia continuam a existir, não é? O tal hubris meritocrático, ele diz, uma sensação de justiça dos ricos, que têm direito ao que têm, e por outro lado, uma inveja, uma infelicidade, é um infortúnio dos pobres que tiveram azar e que nada podem fazer, não é? Porque o que ele está aqui a dizer, a solução que Hayek apresenta então para este problema meritocrático é que é verdade que não tem direito, que moralmente não tem direito, mas olha, azar, calhou e portanto tem direito e ficam, porque senão, se tentássemos mudar isto, também não conseguimos mudar, porque, porque iria ser uma tirania, iria o Estado estar a influenciar com impostos e com não sei o quê. Pronto, esta era uma solução e ele está a explicar porque é que está errado. Está errado, em primeiro lugar, porque o problema continuaria a existir. Separando o valor e a moral, os problemas da meritocracia continuam. Esta tal sensação de justiça por parte dos ricos e uma inveja e infelicidade da parte dos pobres. Ou seja, era Mas aquela vai. tal, desculpa, era a tal redistribuição eh, que eu estava a propor há bocadinho, a propor a perguntar se o Sandel defenderia isso como solução, uma distribuição, enfim, esqueço-me sempre não é dos talentos, mas distribuição das responsabilidades, o que seja, por parte do Estado. É aquilo que o Hayek defende como. Defende não, que, Não, o Hayek diz que devemos que deixar tudo acontecer. É o sim, é o laissez-faire. liberalismo, certo, sim, 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 É tal e o qual, tal e qual. liberalismo laissez-faire. É Sim, deixar sim, tudo. sim. Epá, vão haver injustiças, mas não dá. Porque para corrigir as Caso injustiças contrário, caso vão contrário, criar-se sim. injustiças ainda maiores. O Ca- que é verdade em alguma medida. Não é isso que estamos aqui a discutir. Estamos só Exato. a Uhum. enquadrar estas diferentes visões e, obviamente, Sim. de forma muito simplista, nesta lente da meritocracia. Pronto. Mas ele vai ainda mais longe e diz que mesmo a ideia de que cada um recebe na medida em que contribui para a sociedade, mesmo esta ideia que é uma premissa do argumento de Hayek, pode ser enganosa, porque muitas vezes há gente que recebe muito mais do que o valor que o seu serviço ou produto tem para a sociedade como um todo. E depois ele dá o exemplo eh, do salário de um professor ou de um médico ou de um enfermeiro, comparado com o salário de um traficante milionário, ou de um jogador de basquetebol, ou de um empresário de casinos. Ou seja, eu acho que qualquer pessoa na sociedade, obviamente, pode haver um ou outro que não acha isto, mas qualquer pessoa acha que um professor, que um médico, um enfermeiro, o trabalho que eles fazem tem um valor para a sociedade que é infinitamente maior do que o trabalho que um traficante ou com um empresário de casinos faz, mas mesmo assim a verdade é que eh,
há traficantes e criminosos, e até mesmo não se trata de criminosos, lá está, ele fala de um jogador de basquetebol rico, quer dizer, todos percebemos que o basquetebol não é tão importante como o trabalho que faz um médico, mas no entanto há jogadores de basquetebol que são muito mais ricos do que os médicos, não é? E ele está a dizer que mesmo esta ideia de que eh, eh, no laissez-faire as pessoas vão receber de acordo com aquilo que é valorizado pela sociedade, mesmo essa ideia está errada. É curioso porque acho que foi das primeiras vezes que li esta análise. Mas percebe-se, ele inclusive em algumas entrevistas que deu sobre o livro, em contexto de Covid na altura, ele diz perfeitamente, diz precisamente isso, peço desculpa, que é, nós estamos todos em casa, muitos de nós conseguem trabalhar a partir de casa, mas não temos bem noção, neste contexto, do quanto dependemos de enfermeiros, do quanto dependemos de tudo o que seja, enfim, condutores, camionistas, não é? Que asseguram que toda a cadeia logística continue a funcionar, e, no entanto, essas pessoas não são tipicamente pessoas a quem associaríamos o mérito, neste sentido em que tem estado a falar, não é? Ou seja, da meritocracia, não é? Ou seja, não estou a dizer que eu não o faça, mas tipicamente uma pessoa vai pensar, um camionista, bem, não é propriamente um produto da meritocracia. Aliás, muito provavelmente será um dos tais que se sente depois marginalizado por enfim, por esta tirania do mérito, não é? Não sei É se. exatamente isso, exatamente isso. E depois, mais além do que isso, ele diz que mesmo que isto funcionasse, ou seja, já se está a perceber que a meritocracia não está a funcionar, que não há essa tal distribuição, mesmo entre aqueles que têm mais mérito, ou mesmo que a sociedade. Mas ele diz que mesmo que isso acontecesse, mesmo que as pessoas mais ricas fossem as que têm mais valor atribuído pela sociedade, mesmo isso não era bom. Pronto, mas isso acho que vai ficar claro aqui com o resto, vamos dizer. Mas agora passando do Hayek para o outro espectro do Rawls, no outro extremo do espectro político, também concorda com Hayek de que não temos direito ao nosso sucesso, porque ele se deve em grande medida a fatores que não controlamos, lá está. No entanto, para o Rawls, o corolário, a consequência, ao contrário de Hayek, é um argumento precisamente a favor de impostos, com a finalidade de haver alguma redistribuição de riqueza. Pronto. Qual é que é o problema desta visão também? Para se perceber que ele critica tanto de um lado como do outro. É que Rawls acaba também por separar a moralidade do sucesso, ou da riqueza, se quisermos olhar para esta dimensão de sucesso. Porquê? Porque diz que cada pessoa tem a sua própria moralidade e não podemos impor uma noção de bem na sociedade porque isso seria uma tirania. Por este facto, a solução de Rawls acaba por se tornar ridícula, não convencer ninguém e ter exatamente os mesmos problemas que a meritocracia, que tanto ele como Hayek acabam por reconhecer os problemas que têm. O autor explica isto ao longo de imensas páginas, mas acho que há um diálogo interessantíssimo, imaginário, entre um CEO e um funcionário mal pago que ilustra bem este problema, não é? Este problema, pronto, não sei se explica bem qual é que era o problema aqui da visão do Rawls. É que o Rawls diz que, ou seja, ele critica esta visão meritocrática, portanto, ele percebe que as pessoas não têm direito ao sucesso que têm, tal como o Hayek também o faz, e apresenta como solução a distribuição de impostos. Mas parte da teoria dele é precisamente dizer que não há uma moralidade comum, não há uma noção de bem que seja comum, não podemos todos concordar com o mesmo, e se por acaso há algum político que quer impor, entre aspas, uma concepção de bem e de mal, de verdadeiro e de falso, então isso é uma tirania. E o Sandel explica que esta visão infantil de política acaba por fazer tudo cair no mesmo problema porque é ridículo. As pessoas não vivem assim, as pessoas não acreditam nisto. E tem este diálogo aqui na página 144, para quem tem a mesma edição que eu, pá, que está muito. Que explica muito bem qual é que é este problema, então, desta solução apresentada por Rawls. E diz então, lá está, este wealthy CEO a querer justificar ao modo de Rawls o facto de ele ter sucesso e do seu funcionário mal pago não ter. Ele diz: I am not worthier than you,
nor morally deserving of the privileged position I hold. My generous compensation package is simply an incentive necessary to induce me and others like me to develop our talents for the benefit of all. It is not your fault that you lack the talents society needs, nor is it my doing that I have such talents in abundance. This is why some of my income is taxed away to help people like you. I do not morally deserve my superior pay and position, but I am entitled to them under fair rules of social cooperation. And remember, you and I would have agreed to these rules had we thought about the matter before we knew who would land on the top and who would at the bottom. So please do not resent me. My privilege make you better off than you would otherwise be. The inequality you find galling is for your own good. Ou seja, eu acho que qualquer pessoa consegue perceber o ridículo. Se um CEO fosse justificar, um CEO que paga mal aos seus funcionários, fosse justificar a diferença de rendimentos que eles têm desta forma, a dizer, não te preocupes que eu sei que não sou melhor que tu e que não mereço o facto de receber, mas é bom que eu receba, porque o Rawls não é comunista, atenção. O Rawls defende redistribuição, mas defende também que há um papel aqui na diferença na distribuição de rendimentos, precisamente por aquelas questões intuitivas que eu acho que são de bom senso, da questão dos incentivos, não é? Do problema económico, falando só da parte económica e não moral do comunismo, mais básico e mais intuitivo, eu acho que é perceber que se toda a gente recebesse o mesmo, independentemente de trabalhar mais ou trabalhar menos, ninguém ia querer trabalhar, não é? Pronto, isto Sim. aqui é óbvio. Pronto. E o Rawls, obviamente, compreende isso, mas pronto, tem esta visão de dizer então que é verdade, que os que estão em cima e os que estão em baixo não são piores pessoas por isso, etc. Mas não quer impor aqui uma dimensão de bem, uma dimensão de comunidade, como vamos perceber um bocadinho para a frente, e que acaba por se dar uma visão ridícula de sociedade, como se percebe se lerem aqui esta historieta, que eu li pessimamente em inglês, mas que se vocês forem ler nas vossas versões vão perceber melhor que eu. E a conclusão, eu acho que parece ser que os dois extremos, lá está, como habitualmente acontece, acabam por se tocar e derivar no descontentamento social que dá, lá está, a origem aos populismos, de acordo com o Sandel. E para que isto não aconteça, então, tem de haver algo que vá para além de uma concepção meramente utilitarista do Estado, inspirada no relativismo materialista, e que já vamos ver o que é. Vasco, diz-me, querias comentar qualquer coisa? Não, há bocadinho a dizer só que a alternativa, ou melhor, a alternativa do Rawls, não é? Ele diz que não quer uma ditadura que imponha uma forma de ver, de interpretar a realidade, mas a alternativa que ele propõe é a famosa ditadura do relativismo, em que também ninguém se entende à mesma. Exatamente, exatamente. Mas pronto, era só para dizer isso há bocadinho. Mas faz sentido, ou seja, já percebi que o John Rawls é quem defende aquilo que eu há bocado, uma vez mais, e repito-me, teria proposto como sendo uma potencial solução, não é? Ou seja, a redistribuição da riqueza. E já vi que Sandel não o defende, ainda bem, porque eu também não. Não. Aliás, a tese de doutoramento dele é toda à volta Em termos toda à de. volta disto. É um autor que ele gosta muito e que ele estuda muito. E acho que vale muito a pena ouvir as suas análises. Pá, isto que eu estou aqui a fazer foi uma análise ridiculamente simplista, mas estou só a apresentar aqueles que são os principais pontos, parece-me, aqui do livro, e depois, obviamente, que encorajo toda a gente ehm, a ir aprofundar se forem assuntos que lhes interessam. Pronto, interessante, já estamos aqui no capítulo 6, que eu acho que é um capítulo também bastante interessante, em que ele conta aqui uma possível história da meritocracia, de como nasceu de boas intenções e como falhou completamente na prática, embora tenha entrado decisivamente no discurso político e cultural. Ele diz que esta visão meritocrática, tecnocrática de sociedade surge
em reação à exclusividade de acesso que havia às Big Three, a Yale, Harvard e Princeton, as três grandes universidades dos Estados Unidos, melhores, três melhores, no início do século XX, que, para quem não sabe, nesta altura estava reservado a famílias da aristocracia anglo-saxónica, protestante, branca, e de homens que frequentavam colégios internos de elite. À semelhança do que hoje, por exemplo, ainda hoje continua a acontecer em Inglaterra, com as public schools, que depois acabam por dar acesso a Oxford e a Cambridge. Aqui não estamos a falar de Yale, Harvard e Princeton, mas que há, obviamente, aqui uma ligação que é reconhecida e é pública entre uma certa aristocracia no acesso aqui a estas que são algumas das melhores universidades do mundo. E nessa altura, no século XX, explica-nos Sandel, o acesso era praticamente a estas Big Three, estas melhores universidades do mundo, melhores universidades dos Estados Unidos. O acesso a estas Big Three era praticamente, se não mesmo impossível, a católicos, a mulheres ou a pessoas de outras etnias que não a caucasiana. E depois, a da altura, aparece então um presidente de Harvard, nos anos 40 do século XX, apoiando-se muito naquilo que era a visão de Thomas Jefferson, um dos pais fundadores da democracia. Este presidente chamava-se James Conant. Ele começou a tentar combater isto, começou a tentar alterar o acesso à faculdade, permitindo que entrassem, a ideia dele era permitir que entrassem os melhores, independentemente da classe social a que pertencessem. Apesar de ter deixado lugar em 1950 e pouco tenha mudado, a verdade é que o discurso manteve-se e a admissão passou a ser feita não com base na família a que pertencia, no facto de ser parte de uma certa aristocracia, mas passou a ser feita através dos famosos SATs, não é? que são testes que supostamente avaliam apenas a inteligência nativa para não beneficiar os mais afluentes que puderam andar nos melhores colégios. No entanto, o plano e discurso acabou por ser um fracasso quase total. É verdade que as faculdades hoje deixaram de ser exclusivas da aristocracia de sangue, digamos assim, mas passaram a ser quase exclusivas de uma outra aristocracia, a aristocracia dos ricos. Apesar de existirem pessoas de várias raças, religiões e as mulheres terem igual acesso, a verdade é que ainda hoje só têm acesso a estas melhores faculdades do mundo os mais ricos e os filhos dos alumnis. E o chato, este SAT... Talvez só tenha acesso, seja um bocadinho. Ou seja, na sua grande maioria têm acesso a essas pessoas, não é? Acho que Sim, não sim. podes Se dizer que só só tem tem. acesso, era aqui Sim. um abuso de expressão. Mas ele mostra mesmo por dados concretos que 99, se calhar, ou 90%, não tem agora presente, 90% das pessoas que entram tem precisamente a ver com o facto de serem ricas. E os SAT, na realidade, acabam por estar altamente correlacionados com o poder económico das famílias, que pagam fortunas em tutores privados, e chega-se à conclusão até que as notas do secundário acabam por ser menos discriminatórias neste sentido do que estes tais testes SAT. Ou seja, isto surgiu com intenções que me parecem extraordinárias, intenções boas, obviamente que faz todo o sentido permitir que o acesso à faculdade seja feito não com base numa classe social, mas com base no mérito, lá está, com base não é um mérito, lá está, porque o mérito depois é aquele que acaba por criticar, mas, mas com base naqueles para os quais a faculdade está mais detalhada, mais bem desenhada, pronto. Mérito depois acaba por ser aqui uma palavra perigosa, quase uma palavra não grata. Mas isto só para dizer que isto é muito interessante. Ele diz que a meritocracia surge com o melhor das intenções, precisamente para dar lugar àqueles que mais merecem e não àqueles que, por um motivo de serem aristocracia, de serem ricos, for, terem acesso. Infelizmente, lá está, acabou por não funcionar, porque hoje o que acontece nestas faculdades é que o melhor indicador de que vais ser aceito ou não, ou melhor, pondo de outra forma, está mais correlacionado a capacidade de entrar para estas faculdades
com o teu poder económico do que com qualquer outro fator. Hoje é isso que acontece. E acresce outro problema. Mesmo depois de entrarem nas melhores universidades, os alunos continuam viciados na adrenalina que esta hipercompetição proporciona e levam os hábitos de competição individualista ao extremo, ao ponto de as centenas de clubes que existem em cada uma destas universidades, da Ivy League, das Big Three, o que for, as centenas de clubes orgulharem-se de serem ultra seletivos. Não, não só as que requerem algum skill específico, lá está, como seja o grupo de orquestra ou o grupo de futebol, não é? Naturalmente, para o grupo de orquestra convém que tu saibas tocar algum instrumento, ou no grupo de futebol convém que tu saibas jogar algum futebol, mas até chega ao ridículo do grupo de turismo ou do grupo de consultoria se considerarem entre os mais seletivos da universidade. Portanto, perceber que isto é uma coisa que está entranhada na forma de estar em tudo, não é? Não só na faculdade, não só no trabalho, mas até nos grupos, nos clubes universitários, ele verifica que esta visão continua a acontecer. E depois acresce que, como já se está a prever, e como nós sabemos todos, acresce que esta paranoia meritocrática acaba por ter efeitos desastrosos na família. Eu queria citar aqui a página 177. Ele diz que prosperous parents are able to give their kids a powerful boost in the bid for admission to elite colleges, but often at the cost of transforming their high school years into a high-stress, anxiety-ridden, sleep-deprived gauntlet of advanced placement course, test prep tutoring, sports training, dance and music lessons, and a myriad of extracurricular and public service activities, often under the advice and tutelage of private admissions consultants, whose fees can cost more than 4 years at Yale. Some of these consultants advise parents to seek disability diagnosis for their children to get them extra time to standardize tests, os tais SAT. In one wealthy Connecticut suburb, 18% of students receive such diagnosis, more than 6 times the national average. Other consultants specialize in creating customized summer foreign travel programs designed to produce compelling fodder for college application E6. Ou seja, ele dá aqui uma série de exemplos do ridículo a que chega esta paranoia à volta da preparação para as Ivy Leagues, para as melhores universidades do mundo. Se eu bem percebi, acho que foi nesse exemplo de Connecticut, quase 20% das pessoas têm algum tipo de problema cognitivo para terem mais tempo para estudar. Exatamente. Espetacular. Imagino que seja estas coisas de ser estes diagnósticos agora que existem, de serem como é que aquelas attention disorders Sim. e hiperatividade e não sei o quê. Pronto, quer dizer, vão psicólogos específicos e quer dizer, há todo um esquema, há toda quase uma economia paralela sobre as entradas nas faculdades e quer dizer, depois. Só uma parte, isso é, ou seja, obviamente estás aí a falar começámos a falar na parte do trabalho, agora regrediste, se quiseres, para a fala de acesso para a fase de acesso ao ensino superior, mas hoje em dia a atitude de muitos pais é desde criança, ou seja, nós estamos desde que Não, os isto é nossos desde o filhos nascimento. nascem Isto aqui, a que ele está a formar explicar, sim. uma espécie de hiperformação dos nossos filhos, aquela ideia do bebê Einstein, não é? Ou seja, é uma hiperestimulação dos nossos filhos para eles, no fundo, pronto, acumularem cada vez mais conhecimentos e mais capacidades e mais skills, o que seja, para vencerem, não é? Para vencerem nesse sistema meritocrático. Portanto, E eu acho que uma citação, precisamente com o que tu estás a dizer, ele tem uma citação particularmente feliz para descrever o que estás a dizer, que é que o parenting, que isto da paternidade, se está a transformar cada vez mais em product development. Não é? pois. Nós Sim. estudamos marketing. Mas quais é que são as Sem dúvida. consequências disto? E ele mostra quais é que são as consequências deste tipo de mentalidade. São estas, vivemos, e ele mostra os dados,
níveis sem precedentes de depressão entre os jovens, suicídios, uso de drogas entre os jovens em idade pré-universitária e de origens até muito favorecidas, de classe média para cima. Fruto deste sufoco, desta visão meritocrática, lá está que ele está aqui a criticar. As crianças, então, deixam de poder ser simplesmente crianças, poder brincar, poder correr e serem crianças normais, lá está, para se Isso é tornarem uma perda de tempo, tais pá. projetos dos pais. Isso é uma perda de tempo, pá. Então, Mas brinca. é que é preciso perceber isto, é que os pais fazem isto com o melhor das intenções, não é? Querem garantir um bom futuro aos filhos, mas lá está, esta visão errada de sociedade acaba por alimentar um ciclo vicioso, um ambiente tóxico, que acaba por se alimentar a si própria, com a destruição das famílias, em particular com a Mas, sanidade mental das crianças. Bernardo, repara numa Como tu dizias aí coisa, muito bem. não querendo desviar aqui o assunto, acabaste de falar os pais com o melhor de intenções, mas olham para os filhos como um projeto, não é? E repara que ter um projeto para os filhos é precisamente o contrário de aceitar os filhos como um dom, não é? Que é também, como dizíamos ao início, não é? Ou seja, reconhecer aquilo que é o nosso sucesso, o nosso mérito, como fruto essencialmente do dom, da graça ou da sorte. Enfim, chamar ao filho uma sorte é talvez um bocadinho exagerado, mas é precisamente o oposto a considerar o filho como o meu projeto, é considerar o filho como um dom, não é? Um dom na minha vida que não me pertence e que me cabe, obviamente, formar e orientar, mas não é o meu projeto, ou seja, o- a vocação, a finalidade da vida do meu filho, dos nossos filhos, não é o cumprimento do meu projeto, mas é o cumprimento enfim, se formos crentes, da vontade de Deus para a vida daquele filho, não é? E se não formos crentes, ou seja, o cumprimento chamemos da felicidade do filho ou Mas aí é que está, não da é? plenitude da vida do filho e Eu não o acho que se meu não projeto, formos não é? crentes, isto torna-se muito mais difícil. Pronto, não quero estar a dizer que os Como é pais óbvio, crentes sim. depois são bons pais e os pais não crentes não são bons pais, porque quando há exemplos de ótimos pais, tanto de um lado como do outro. Mas não sendo crentes, não é? É muito fácil cair-se neste erro que ele está a dizer da meritocracia, de querer, de achar eh, que nós queremos que os nossos filhos tenham sucesso, não é? E para ter sucesso, o que é preciso fazer? É preciso andar nas melhores universidades. Mas quer dizer, eh, isto está a destruir as nossas crianças. Portanto, nós já estamos a perceber que este projeto, que esta visão meritocrática de sociedade, não está a funcionar. Não está a Mas, ó funcionar. Bernardo, não é inocente isso que estás a dizer. Ou seja, para quem não é crente, tu já tiveste já houve grandes sistemas, enfim, ateus ou até anti-religião, anticristãos, mas que eram essencialmente, hum, enfim, chamemos socialistas ou comunistas, em que a ideia de mérito é uma ideia em que a ideia de distribuição agressiva, se quisermos, é a ordem, não é? É a lei. Estamos talvez a viver o primeiro período em que grande parte, se não mesmo até a maioria das pessoas são não crentes, mas num contexto totalmente diferente, num contexto de ultraliberal, percebes o que eu estou a dizer? Uhum. Ou seja, vivemos talvez na primeira, nas primeiras sociedades liberais não crentes e o Uhum. objetivo, peço desculpa, não é o objetivo, e o resultado é este mesmo. Estás aqui, obviamente, a expor muito bem, não é? Ou seja, se, se, se me é dado, se me é dada a possibilidade de hum, fazer disparar o talento e o mérito do meu filho, então que esse seja o projeto da minha vida, não é? Até para eu não Exatamente. ficar mal na fotografia, eu, pai. Exatamente, exatamente. Percebe-se, lá está. Ele tem depois uma solução aqui para o ingresso nas faculdades, quer dizer, eu até posso partilhar, que é uma coisa simples de explicar. Ele diz que em vez de ser com os SAT, ele diz que basicamente há 2.000 vagas nestas melhores faculdades do mundo e há dezenas de milhares de candidatos para estas 2.000 vagas. Ele diz que o que se devia fazer era reduzir destes dezenas de milhares aqueles que de facto têm talento académico, não é? Porque acho que não é vergonha nenhuma. Algumas pessoas têm mais capacidade intelectual do que outras, isso não é problema nenhum. Não são melhores ou piores pessoas por causa disso. Então ele diz reduzir desses dezenas de milhares para aqueles que de facto têm talento académico e depois, entre estes que têm talento académico, eh, sortear as tais 2.000 vagas que existem.
porque de facto entre eles vai ser sempre muito difícil conseguir distinguir quais é que são mesmo os melhores e quais é que são os piores. eh, e o que vai acontecer é isto que já está a acontecer, é aqueles que de facto os pais têm capacidade para pagar sistemas de tutoria caríssimos, mais caros quase do que a faculdade inteira, acabam por estar preparados ali ao detalhe para, para aquilo que as faculdades procuram, com consultores próprios para entrar na faculdade. Os outros que são mais pobres até podem ser tão inteligentes, mas não estão preparados para a especificidade dos testes que as faculdades preparam, ou para os ensaios que as faculdades querem, ou para a entrevista que a faculdade faz. Estão menos preparados porque não têm acesso aos mesmos recursos que os outros têm. Portanto, ele diz que para estes que claramente estão todos ao mesmo nível, ou de forma grossa estão ao mesmo nível, devia ser por sorteio. Pronto, é a solução dele. Ou seja, Mas, numa aleatoriedade que à partida, não sei se imagino que ele também não, suporta se isso com todos dados são tão estatísticos. merecedores, não é? Se Sim, todos sim, são sim. tão merecedores, eh, vamos distribuir à sorte. Pronto, é um bocado a lógica dele. Mas lá está, isto aqui é uma coisa muito pequenina, porque isto é só o primeiro passo para uma mudança que tem de ser social, uma mudança que tem de ser cultural, não é? Da forma Certo. como encaramos o sucesso, sobre o valor que damos às diferentes profissões. eh, há sobranceria de se achar que determinadas pessoas têm um estatuto diferente, aquela pseudonice daquela mentalidade socialista, mas que também existe entre alguma direita, defender que toda a gente tem de ir para a faculdade, algo que todos sabemos ser impossível, não é? Num mundo hipotético dessa gente que acha que tem de haver 100% de acesso à faculdade, quer dizer, se todas as profissões são, se todas as pessoas são gestores e engenheiros e doutores e, quer dizer, as profissões técnicas onde é que estão? E a pessoa que tira, a pessoa das limpezas, a pessoa do lixo, quer dizer, a forma de se olhar para as diferentes profissões é que tem de mudar. Não é a profissão que as pessoas fazem. Isto percebe-se. Percebe-se que é uma Se- questão mais Sim, cultural do que propriamente da locação de profissões. Ou acho de. que tem um bocadinho a ver, Bernardo, há bocado davas o exemplo, não é, do jogador de basquetebol, ou poderíamos, em Portugal falaríamos mais do jogador de futebol, não é o valor que damos a um jogador de futebol, e agora deste o exemplo de uma pessoa que recolhe o lixo, ou há bocado aí o exemplo dos camionistas que transportam os bens de um lado para o outro, não é? Ou seja, com que base é que nós somos capazes de dizer que o trabalho do futebolista, do basquetebolista, ou até, se quiseres, de um diretor, de um administrador, com que base é que podemos dizer que esse trabalho é mais digno do que o trabalho de quem recolhe o lixo, de quem é professor na escola, de quem é qualquer coisa. Não estou a equivaler a estas profissões, estou a dizer assim um bocadinho ao calhas, de uma pessoa que vem do perito do gás, do eletricista. Com que base é que podemos dizer que determinado trabalho é mais digno do que o outro e, sobretudo, usar como racional dessa atribuição de valor aquilo que é o rendimento, não é? E eu percebo perfeitamente o que estás a dizer e acho que é particularmente, uma vez mais, isto é sempre, acho que temos sempre que depois nivelar aqui os nossos argumentos, ou pelo menos eu os meus, que é, não estou a dizer que um eletricista deve receber o mesmo do que um jogador de futebol, de uma equipa da Primeira Liga, não é? Não estou a dizer isto, não é? Mas o que eu estou a dizer é que o trabalho deve ser reconhecido, que o trabalho, tanto um como o Exatamente. outro, É que a questão tem, é essa mesmo. tem um valor que não é comparável, não é? Não é comparável, ou seja, tem todo o valor, percebes o que eu estou a dizer? Ambos têm todo o valor. Mas isso depois é, também levanta algumas questões quanto à retribuição daqueles que tem o fazem mesmo esse valor, trabalho. tem a mesma dignidade. Ou seja, estamos a falar de Sim. conceitos, Dignidade, era essa a palavra, dignidade, desculpa. tem a Mais mesma do que valor é dignidade. dignidade, sim, sim. Estamos aqui a falar de conceitos que são abstratos, que foram retirados desta visão técnica, desta visão meritocrática. Estás a ver, há bocadinho estás a perguntar como é que se liga uma coisa à outra, está ligado desta forma. Eh, estas visões de justiça, de moralidade, de bem, de verdade, de dignidade da pessoa humana, foi tudo coisas que a nossa visão técnica, que a nossa visão meritocrática de sociedade acabou por excluir, por achar que são coisas ambíguas, coisas que não se podem, que geram discussão, geram discórdia, então não se pode discutir. Eh, é abandonar o pensamento filosófico. E de facto a solução está precisamente em retornar, em regressar a estes valores, a estas tradições, estes conceitos que são filosóficos, parecem que não são técnicos, não dá para fazer uma equação a dizer raiz quadrada da dignidade, mas que é de facto esta a solução.
Acaba aqui a primeira parte deste episódio sobre o livro da Tirania do Mérito. A segunda parte será publicada em breve. E até lá, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.